Lambissujos e Caboclinhos, uma história marcada por perseguições e batalhas entre negros escravizados e índios controlados pelos senhores de engenho. Os anos se passaram, mas a história, que hoje é lembrada através de uma manifestação folclórica, retrata um jeito irreverente que foi marcante no período do Brasil colonial. É o que vamos conferir a partir de agora. Acompanhe. Estava capinando, a princesa me chamou. A levanta nego, cativeiro se acabou. Lambissujo e Caboclinhos, legítima manifestação folclórica do estado de Sergipe. Já esteve presente em pelo menos 6 cidades: Aracaju, Estância, São Cristóvão, Lagarto, Laranjeiras e Itapuranga da Ajuda. Hoje, apenas em Laranjeiras e Itapuranga da Ajuda, os lambissujos e caboclinhos ainda resistem. Iniciamos nosso estudo ouvindo a professora e pesquisadora Aglaé Fontes de Alencar. Vamos saber qual a sua opinião sobre o assunto. Segundo alguns estudiosos, eles são a representação dos antigos autos dos quilombos, né? Mas o fato é que é muito interessante que surja justamente numa cidade que tem uma história açucareira extraordinária, como é Laranjeiras, e que os caboclinhos venham e os lambissujos comecem a usar um material até para a sua encenação, para o ritual da sua transfiguração, porque há realmente, é por isso que eu acho que ele tem um valor dramático muito forte, porque ele se transfigura, ele se transforma em, e assume essa performance que a gente poderia sugerir até que ela existisse num teatro. É um teatro. Meu senhor mandou nego trabalhar, do capim de planta, meu mano, do maçambara, samba nego, branco não vem cá, cê vinhe, para te levar, samba nego, branco não vem cá, cê vinhe, para te levar. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora. Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Ei, quem são vocês? Somos seus ajudantes, criatura. Mas espera aí, vocês são bonecos. Ele notou que nós somos bonecos. Mas que caba mais inteligente e cheiroso. Nada de zombarias. Ou como dizemos aqui em Sergipe, vamos deixar de mangação. Bom, vamos iluminar mais esse ambiente aqui? Ora, seu Gilvan, nós somos fã do senhor, criatura. Deixa que eu me apresento. Eu, cheiroso das meninas, seu criado. Eu, Tonhão, o gostosão, seu escravo. Ah, é? E o que os senhores desejam? Oi, estamos aqui para ajudar, seu Gilvan, o senhor, a explicar aos professores e aos alunos a respeito do folclore. Um que é conhecido de lambissujo e o outro de caboclinho. Mas, rapaz, esse caba tá inteligente que tá danado. Ora, rapaz, você não sabe de nada. Você não conhece nossos costumes, nossas origens, nem muito mais nossa cultura popular. Cheiroso tem razão. É muito importante que todos nós conheçamos a história e a cultura da nossa terra. Assim, passaremos a nos orgulhar cada vez mais por sermos sergipanos. Vamos deixar de conversa e vamos logo tratar do assunto. O tema é o seguinte: lambissujo e caboclinho de Laranjeira e de Itapuranga. Mas, seu Gilvan, eu tô com um negócio que tá escacantando minha cabeça. O lambissujo caboclinho é igual nas duas cidades? Sendo uma manifestação folclórica, o encontro dos grupos lambissujos e caboclinhos passa por modificações e adaptações de acordo com as características sociais, econômicas e culturais do local onde acontece. Os lambissujos têm sua origem nos negros enquanto escravos, segundo alguns estudiosos, ou depois de libertos, segundo outros. Em Laranjeiras, o grupo apresenta rei, príncipe, feitor, um pajuaba ou paijuá e a mãe Susana, tendo estes dois últimos origem na tradição nagô,
Mãe Susana é uma mulher com andrajos, né? Que sai de porta em porta, pedindo doações. Então, por exemplo, se levarem da minha casa uma cadeira ou se levar uma panela, eu depois, para retomar a posse daquele meu objeto, eu tenho que pagar para tirar. Isso em alguns grupos se chama de sarandagem. Também um pajuá, na linguagem, né, nossa, conhecedora do grupo, que também está representando o preto velho da África. Ele sai trajado de paletó, né, com um chapéu de palha e uma bomba. A quantidade de lambes sujos, também chamados de vassalos, é grande, alcançando até 70 elementos. Os participantes pintam o corpo com pó xadrez preto, dando a textura brilhosa e escorregadia com mel cabaú. Pintam-se mutuamente num verdadeiro ritual de transformação. Exibem a foice, ferramenta de trabalho e também arma de guerra. O rei dos lambes sujos pinta o corpo de preto, da mesma maneira que seu séquito. Usam a calça de flanela vermelha, uma camisa vermelha e um colete. Ostenta coroa e espada. Agora, o nome de lambe sujo é justamente pela técnica de sujação que eles têm no corpo, né? E que, em determinados momentos, é até uma arma. Porque quando eles pedem o dinheiro que a pessoa nega, por exemplo, no ato da tentativa de libertação, então ele suja as pessoas como uma espécie de protesto por aquilo que eles não conseguiram receber. Utilizam-se da percussão para anunciar a passagem, entrando e saindo pelas ruas, exibindo indumentária e coreografia, tocando caceteira, surdos, ganzás e cuícas. Danacinha de barriga pra cima e botando o bichinho para invadir. Mais embaixo dele, aqui mesmo, senhor. Mais embaixo dele, aqui mesmo, senhor. Em Itapuranga da Ajuda, ainda que a manifestação não tome as mesmas proporções que em Laranjeiras, os lambes sujos e caboclinhos procuram manter a tradição. Em Itapuranga da Ajuda, o lambe sujo é formado por um rei, uma rainha, pelo pajuaba, pela mãe Susana e mais 30 lambes sujos, em média. Como acontece em Laranjeiras, o lambe sujo de Itapuranga se utiliza do pó xadrez preto, na pintura do corpo. Contudo, este é misturado com a banha de porco cozida e em forma de pasta, ao invés de mel cabaú. A mistura é passada em todo o corpo. O rei do lambe sujo traja a seguinte vestimenta: camisa de seda amarela com detalhes em seda verde e uma calça de seda preta. Ostenta uma coroa feita de papelão, coberta com papel crepom e detalhes em areia brilhante. A coroa consagra a realeza do brincante, ostentando a expressão "sou rei" e trazendo uma estrela na frente. O rei agita uma bandeira, muito parecida com a do Brasil. Segundo a análise da professora Aglaé Fontes de Alencar, parece exibir, com esta vestimenta e objetos, um certo nacionalismo. Oxente, seu Gilvan, o senhor esqueceu dos caboquinhos, criatura. Claro, cheiroso. Tenha paciência. Vamos começar a falar agora sobre os caboclinhos. Segundo a professora Beatriz Góes Dantas, os caboclinhos representam os índios domesticados pelos colonizadores europeus, que auxiliavam estes colonizadores na captura dos negros escravos fugitivos. Os caboclinhos apresentam a seguinte organização: um rei, uma rainha e os caboclinhos propriamente ditos, que chegam a reunir mais de 30 elementos. Os caboclinhos pintam o corpo com pó xadrez vermelho, enfeitam-se com braceletes, ornamentos para tornozelos e saietas. Toda esta indumentária é confeccionada com penas. Enquanto o rei dos caboclinhos, em Itapuranga, veste calça comprida vermelha, camiseta vermelha e uma coroa de papelão, coberta com papel metálico, o rei dos caboclinhos de Laranjeiras é majestoso. Exibe cocar de penas, ao invés da modesta coroa, traja vestimenta muito rica em detalhes e adereços. Já o armamento é comum, tanto ao grupo de Laranjeiras como ao de Itapuranga. Ambos exibem arcos e flechas, lanças e cordas. Ai, meu Santo Antônio do Urubu de Baixo, seu Gilvan. Agora já tô compreendendo melhor,
Quer dizer que o Lambe-Sujo, o Caboclinho de Itapuranga e de Laranjeira são parecidos, não é? Ah, mas cada quem no seu canto, chorando seu pranto. É, rapaz, cada qual é diferente na sua cidade. Como? Na roupa, nos enfeites, na música. Ah, já sei. E na maneira de brincar. Concluído todo o preparativo, tanto em Itapuranga da Ajuda como em Laranjeiras, o grupo é organizado para a saída às ruas. Curioso notar que obedecem a uma configuração quase que militar. É como um pelotão prestes a sair para enfrentar o inimigo com igual poder de luta numa iminente batalha. São dois espaços que se juntam, espaços também no sentido físico, porque, por exemplo, na área que o Caboclinho está, o Lambe-Sujo não vai. Durante o dia, cada um tem seu terreno de conquista. Eu sempre, quando analiso a questão do Lambe-Sujo, porque as pessoas dizem o Lambe-Sujo, mas é um grupo que ele existe em função dos caboclinhos também. Então é um aglutinado de dois fenômenos, né, folclóricos e que se juntam e que tem uma dramaturgia das mais interessantes e das mais assim dinâmicas, eu acho, pelo menos. Porque muitos dos nossos folguedos, eles foram, ao correr dos anos, perdendo esse caráter da dramaticidade que justifica ele ser chamado de folguedo, né? Mas o Lambe-Sujo, o Caboclinho, ele conserva, de certo modo, porque a existência do grupo é a existência daquela dramaturgia, ou seja, o combate, o roubo da princesa, as embaixadas, né, que caracterizam muito esse folguedo. De modo que quando fala em um, você está automaticamente pensando também no outro, já que a luta só se faz entre dois grupos distintos. Ô, seu Gilvan, e como acontece a briga? Não é exatamente uma briga, Tonhão. É uma manifestação folclórica, um teatro popular. Como os próprios integrantes dos grupos dizem, é uma brincadeira. Vamos brincar. Brincar é um verbo que é muito sério dentro do folclore, porque brincar significa ir se apresentar. Mas a coisa é tão prazerosa, tão gostosa, tão lúdica, que eles usam esse verbo para identificar uma coisa que poderia dizer, nós hoje vamos nos apresentar, se fosse uma linguagem corriqueira, cotidiana nossa. Mas, no entanto, eles conservam essa palavra maravilhosa que é o brincar. Quando está todo o Lambe-Sujo e Caboclinho representado, nós aí saímos o rei dos negros, rei dos caboclos e rainha. É na hora da moral da história, né? da origem, do enredo da brincadeira, que é a passeata dos dois reis, né? O rei dos negros vai ser perseguido pelo rei dos caboclos, tentando, né, afugentar o rei dos negros. E esse rei do negro vai correndo, entrando em uma rua, saindo em outra, em um beco, em outro, para tentar fugir dos índios. Por não achar meio, né, decorrer tanto, ele achou por bem carregar a filha do rei, dos caboclos, do cacique. Então aí essa garota ela é roubada, é raptada pelo quilombo. Vai ser levado até o quilombo, vai ficar sob custódia do rei. É num descampado, onde foi erguido um cercado com palhas de pindoba, no caso de Itapuranga, e de bambus, no caso de Laranjeiras, sustentadas por varas finas de madeira, chamado de mucambo, que acontece o combate final. Então o rei dos caboclos tenta mandar, né, pequenos vassalos, grupo de vassalos, tentar negociar com o rei, para mandar a sua rainha de volta, né? Fazer um tratado, né?
de paz, mas não consegue, porque o rei está disposto a tudo, né? Eles chegam falando que o rei ordenaram para eles, para mandar a rainha deles por bem. E se não o rei atemar e mandar por mal, não querer mandar por bem, vai mandar por mal, porque ele vem apanhar com fogo e com sangue. Então o rei dos negros, né, de pronto e pé, fala para o grupo de vassalos que não manda, né, que ele não teme em vir buscar a rainha, porque se ele temar em vir, vai se derramar muito sangue e haver muita morte. E pegar fogo até acabar com tudo. Sambadeiro, branco não vem cá. Se vier, pau é de levar. Sambadeiro, branco não vem cá. São 3 combates além da tribo toda. Vai a primeiro combate, só que os nossos índios não conseguem trazer a rainha. Vai o segundo, também não consegue. Eu mando o príncipe, também não consegue. Sambadeiro, branco não vem cá. Se vier, pau é de levar. Sambadeiro, branco não vem cá. Se vier, pau é de levar. Então a gente reúne a tribo toda e vamos guerrear. É na hora que a gente resgata a nossa rainha e consegue prender os negros, fazendo a sua alforria. Em Itapuranga da Ajuda, o clima de confronto, em comparação a Laranjeiras, é quase imperceptível. Os lambiçujos seguem fazendo o refrão das cantigas que o rei repete inúmeras vezes. O lelê vira moenda, lelê, a moenda virou. O lelê vira moenda, lelê, a moenda virou. O lelê vira moenda, lelê, a moenda virou. Promove encontros, topadas, como eles dizem, simulando um combate. Como os negros não usam foice, enfrentam-se com as bandeiras. Cada um força o recuo do adversário. Após alguns choques, voltam a circular pelas ruas. Não há sequestro de rainha. Os grupos trocam suas rainhas. Tanto o lambiçujo como os caboclinhos dançam no mucambo como se fizessem um reconhecimento estratégico do local. Em seguida, os negros entram no mucambo, seguidos dos caboclinhos que os aprisionam. A hora da prisão. Ai, mãe bela, tá na hora da prisão. Esta é a parte final em Itapuranga. Lambiçujos saem amarrados a pedir dinheiro aos passantes e moradores para comprar sua liberdade. Somos campeão com a força de canhão. Nessa luta, os negros saem cativos, né? E aí eles são humilhados, eles têm que pedir às pessoas, às autoridades, ao povo da cidade, que lhe arranje dinheiro para comprar sua alforria. De repente a gente está repassando num simples folguedo do folclore toda uma história cultural do país, né? Toda uma história de colonização, de poder, toda uma história de oprimido também. E aí eu até queria chamar a atenção porque normalmente as pessoas às vezes trocam e eles dizem uma coisa assim, me dá um dinheiro, Ioiô, me dá um dinheiro, Iaiá. E não é que ele está pedindo o ioiô, objeto de brinquedo, por exemplo, de criança, nem que o dinheiro se chamava de ioiô. É uma forma de pedir, resguardando até do tempo da escravidão, o tratamento respeitoso com os senhores, né, dos engenhos. Ioiô, iaiá, sinhazinha. Então, ele repete isso quando pede o dinheiro para a sua alforria. Quanta coisa bonita nós aprendeu, Cheiroso, sobre esse tal desse folclore.
Eu já gostava, viu? Mas não sabia que o Lambe-Sujo Caboquinho fazia uma festa tão bonita assim. Pois então, será que não vale a pena conhecer e preservar nossas manifestações folclóricas? Vale sim, homem, vale mesmo. Viva o folclore sergipano! Viva! Viva a cultura popular! Viva! Um viva para todos que valorizam a arte e a cultura da nossa gente. As manifestações folclóricas do estado de Sergipe precisam ser conhecidas, compreendidas, admiradas e, portanto, preservadas. Ainda que tenham sido adaptadas e reinterpretadas pelo imaginário popular através de várias gerações, as informações contidas em cada brincadeira, cada música, cada encenação apresentada nos oferece a possibilidade de conhecermos melhor nossa história, nossa geografia, nossos costumes. O folclore é um patrimônio vivo e assim deve ser mantido hoje e no futuro, contribuindo para que nossas origens não sejam esquecidas.